Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos ter um vídeo muito especial. Será um vídeo em que nós vamos tentar perceber qual é que é a utilidade ou como é que podemos utilizar o ChatGPT e a inteligência artificial para nos ajudar aqui a planificarmos os nossos treinos. Vamos lá então ao vídeo, mas antes disso não se esqueçam de subscrever o canal aqui em baixo, não sei onde é, ativar as notificações, deixar o vosso joinha, senão o ChatGPT vai ficar irritadíssimo com vocês e o pace, o vosso ritmo vai baixar. Bem, vamos lá então. Bem, eu vou experimentar usar o ChatGPT e a primeira coisa que nós temos que fazer é chegar ao ChatGPT. Portanto, nós temos aqui o Google e no Google, se nós colocarmos OpenAI, nós conseguimos então ver aqui o ChatGPT. Vamos aqui aceitar tudo. Depois vamos aqui um bocadinho mais para baixo e onde está aqui a dizer ChatGPT, nós carregamos aqui em ChatGPT, pomos aqui em Start Now. Pronto, e aqui temos o ChatGPT. Ele está já a perguntar-nos em que posso ajudar. Pronto, e é aqui nesta barra, neste campo onde diz mensagem ChatGPT, nós podemos colocar todas as questões que nós tivermos sobre aquilo que nós pretendermos, não só de corrida, mas de outra coisa qualquer. Podemos, de alguma dúvida que nós tenhamos, podemos questionar aqui e ele tenta aqui ajudar-nos. Portanto, aqui nós podemos pedir tudo aquilo que quisermos, né? Quer dizer, podemos perguntar, agora podemos depois não gostar da resposta que o ChatGPT nos dê, mas isso já é outra conversa. E o que nós vamos hoje aqui tentar perceber é se nós conseguimos utilizar o ChatGPT para nos ajudar com a planificação dos nossos treinos. Então vou pedir para ele nos fazer um plano de treinos para conseguir fazer, sei lá, 10 quilómetros em menos de, sei lá, 45 minutos. Pronto. Olá, chat GPT. Podes fazer um plano de treinos para correr 10 quilómetros em menos de 45 minutos. O meu... Eu vou pôr isto ainda mais difícil. Em 2 semanas, meu recorde pessoal dos 10 quilómetros é... Vou inventar agora, vamos lá pôr 50 minutos. Pronto, eu aqui estou a perguntar, a pedir-lhe para ele fazer um plano de treinos para eu correr 10 km em menos de 45 minutos em 2 semanas. E digo que o recorde pessoal atual é 50 minutos. Portanto, vou tentar reduzir 5 minutos em 2 semanas. Será que o ChatGPT me vai ajudar? É assim, o ChatGPT pode ser uma excelente ajuda, mas ele não vai treinar por nós. Portanto, temos de ser nós a treinar. Vamos ver qual é que é a resposta que ele me dá. Ora está, ele diz, com apenas 2 semanas até à prova, focaremos em treinos de intensidade para melhorar a tua velocidade e resistência anaeróbia, com bastante recuperação entre os treinos para garantir que chegas à prova fresco. Vou fazer uma programação de 3 treinos por semana, como de costume. Então aqui tenho aqui semana 1, em que ele nos explica quais é que são os treinos que ele... Põe isto aqui para baixo. Tem aqui na semana 1, no treino 1, tem o objetivo aumentar a velocidade e a potência. Portanto, uma coisa interessante, ele está aqui
Ele definiu logo que eu vou fazer 3 treinos por semana, definiu logo aqui na definição dos objetivos, disse logo, está já a dizer qual é o objetivo de cada treino. Então temos o objetivo, aumentar a velocidade e a potência. Então o exercício serão 8 vezes 400 metros, um ritmo ligeiramente mais rápido do que o ritmo da prova, entre 4,20 e 4,25, com 1 minuto e 30 de descanso entre cada tiro. Faz um aquecimento de 10 minutos e com 10 minutos de corrida leve e alongamentos dinâmicos. Depois desaquece no final com 10 minutos de corrida leve. Pronto, depois tem aqui um segundo treino que são um ritmado progressivo em que ele diz-nos que o objetivo é trabalhar o ritmo-alvo e ajustar a resistência. Portanto, exercícios são 6 km, começando em 5 minutos por quilómetro e aumentando gradualmente até 4,5. 4,5 que será a velocidade que nós pretendemos, porque nós dissemos que iríamos fazer em 45 minutos. Depois tem o aquecimento e o desaquecimento. Depois tem aqui o terceiro treino, tem os tiros mais longos, 3 vezes 1600 metros, também entre 4,30 e 4,40, com 3 minutos de descanso. E também o objetivo é trabalhar o ritmo da prova em distâncias mais longas e mais curtas. Mais uma vez também com aquecimento e desaquecimento. Depois, na semana da prova, na segunda semana, temos então um objetivo também de trabalhar o ritmo de prova, também serão 4 km, entre 4,30, um ritmo de 4,30. Depois o segundo treino é tiros curtos e leves, o objetivo é manter a leveza sem desgastar, provavelmente porque são 6 tiros de 200 metros a 4,20, ou seja, está tudo muito focado naquele ritmo da prova. E depois tem o terceiro treino, corrida leve com acelerações. Portanto, temos 20 minutos de corrida leve, mais 5 vezes 100 metros, a 80% do esforço no final com recuperação completa. Ou seja, ele faz-nos aqui um conjunto de treinos, depois aqui, notas finais. Descanso e recuperação. Prioriza boas noites de sono, hidratação e alongamentos após cada treino. Nutrição foca-te em carboidratos e proteínas nos dias de treino intenso. E a prova, uns dias antes, descansa e evita treinos pesados. Boa sorte, João, vais conseguir. Pronto, ele está aqui a dar-me um plano de treinos para eu conseguir fazer os tais 10 km em menos de 45 minutos, quando o recorde pessoal supostamente são 50. Pronto, e ele pôs-me aqui uns treinos, está muito focado em treinos rápidos, treinos ritmados, ou seja, treinos um pouco mais longos ao ritmo da prova, e depois tem treinos de tiros um pouco mais curtos do que os treinos ritmados, mas com repetições, mas também em ritmos muito próximos da prova. Ele está a focar-se muito no ritmo da prova. Agora, a dúvida que eu gostava, e que eu gostava que ele colocasse aqui era: é muito difícil reduzir 5 minutos em 2 semanas. E ele não diz nada disso. Ou seja, eu digo que quero ter este objetivo e ele não me coloca naquela posição de sensibilizar que não é possível ou é muito difícil. Por isso eu vou-lhe perguntar: olá, achas possível reduzir os 50 minutos para 45 minutos com os treinos que colocaste? Eu acho que isto é uma questão que ele deveria logo colocar essa questão, portanto eu acho que isso seria bastante interessante. Mas vamos ver então o que é que ele diz, se ele acha que é possível ou não é possível. Ele próprio colocou treinos, diz que boa sorte, João, vais conseguir, ele está a pensar que nós vamos conseguir. Então vamos ver a resposta que ele nos dá.
Sim, baixar de 50 para 45 minutos é ambicioso, mas possível. Especialmente porque já estás próximo do ritmo-alvo e tens uma base sólida de treino. O plano de passeio é projetado para maximizar a tua velocidade e resistência em pouco tempo, mas será desafiador e o sucesso depende de vários fatores. Do condicionamento atual, como já consegues fazer 10 km em 50 minutos, estás numa boa posição. Com treinos intensos e específicos, melhorar a tua velocidade pode ser viável. A recuperação, ele diz que é fundamental nesta fase curta, completar os treinos sem acumular cansaço excessivo. Diz que a dedicação aos ritmos de prova, o plano foca-se nos tais, claro, como já estávamos a falar há pouco, em trabalhar em ritmo 4:30, que vais precisar de sustentar na corrida. Se conseguires manter essa média nos treinos sem desconforto excessivo, estarás mais preparado para a prova. Os treinos que incluí são pensados para te dar o melhor resultado possível no curto prazo, mas se a quebra de 45 minutos não vier já nesta prova, estarás bem encaminhado para alcançar esse tempo com algumas semanas de treino. Epá, tenho muitas dúvidas, pá, tenho muitas dúvidas. Eu acho que ele. Eu não coloco em causa o que ele está a dizer, ou seja, nós se nos focarmos naquele ritmo de 4:30, que é o ritmo objetivo, e se nós conseguirmos fazer esses treinos, eh, será que. Epá, isto é complicado. Não sei, eu sinto que é daquelas pessoas que nós às vezes temos nas redes sociais em que nós dizemos consigo correr 3 km, devo me inscrever numa maratona. E há muita gente que diz que sim, e não há ninguém que diz que não, porque tem medo de ser questionado e de pensarem que não está a motivar a pessoa e portanto, uh, não sei, não sei. Vou fazer mais uma questão. Como faltam apenas 2 semanas, como posso saber se estou preparado para correr no o objetivo de 5 minutos? Pode acontecer. Eu não estar preparado e por ser muito ambicioso no início, quebrar a meio da prova e não consegui terminar. E fazer. Isto é quase estou quase aqui a falar com um psicólogo e, pá, e aparentemente sou eu que estou aqui pessimista e ele está aqui todo otimista. Vamos ver o que é que ele responde. Estou a ficar. Pronto, ele diz que é uma excelente preocupação, mas esta preocupação devia ser ele a colocar-me e a dizer: pá, tu podes conseguir, mas cuidado, podes ficar frustrado porque não vais conseguir, vai ser muito difícil conseguir. Pronto, ele diz que é uma excelente preocupação. Com 2 semanas até à prova, não é fácil garantir que o objetivo de 45 minutos será alcançável, mas há formas de avaliar a tua preparação e minimizar o risco de quebrar no meio. Isto é uma questão interessante. Vamos ver o que é que ele diz que nós podemos fazer para verificarmos se estamos prontos para aquele ritmo. Aqui estão alguns passos para avaliar e ajustar a estratégia para aumentar as tuas hipóteses de sucesso. Primeiro, o teste de ritmo-alvo, ritmado de 5 km.
No início da segunda semana, faz um treino de 5 km, ou seja, metade da prova, a 4h30. Este é o teu ritmo-alvo para os 10 km. Então, se conseguir sustentar os 5 km confortavelmente, sem desgastar demais, é sinal positivo de que tens uma boa chance de manter o ritmo de 10 km. Pois, se... Oh bem, ele diz os 5 confortavelmente, sem desgastar demais. Pois, tudo bem. Se por outro lado te parecer muito difícil, talvez seja melhor ajustar o objetivo para um ritmo ligeiramente mais lento. Bem, está bem visto, sim senhor. Treino de ritmo progressivo. O treino progressivo que propus na primeira semana vai te ajudar a perceber o quão confortável te sentes nos diferentes ritmos. Exatamente, ele pôs lá na primeira semana um treino em que começa um ritmo mais lento e vai aumentando ao longo do treino. Se a parte final, a 4h30, for atingida sem te sentires muito desgastado, já tens uma base de confiança para a prova. Está bem visto. Terceiro, definir uma estratégia de ritmo prudente. Caso percebas que 4h30 pode ser difícil de manter por 10 km, considera iniciar ligeiramente mais devagar, em torno de 4h35, 4h40. Isso permitiria um aumento gradual na segunda metade da prova, caso te sintas bem. Esta abordagem reduz o risco de parar e ainda podes ficar próximo dos 45 minutos. Portanto, no fundo ele diz-nos se começares a ter dúvidas que isto vai ser difícil, então é melhor seres prudente e começa um ritmo mais conservador e conforme fores sentindo, vais soltando um pouco o ritmo. Isso é uma estratégia que também muito interessante. Quarto, monitoriza o esforço da primeira metade da prova. Na prova, tenta monitorizar a tua respiração, o nível de esforço. Deves sentir que estás a fazer um esforço controlado na primeira metade. Sentires muito ofegante nos primeiros 5 km, ajusta o ritmo para evitar um desgaste prematuro. Sim. No fundo é ouvirmos o nosso corpo, aquilo que muitas vezes eu falo nos vídeos do canal, de ouvirmos o nosso corpo e tentarmos perceber e tentarmos sentir como é que a prova nos está a afetar, é uma estratégia que é também extremamente interessante. Em quinto, recuperação adequada na última semana. Na última semana é importante dar ao corpo tempo suficiente para recuperar. Reduz a intensidade dos treinos e foca-te na leveza e frescura muscular. Portanto, diz-nos para nós cansarmos, não treinarmos tanto. Pronto, tudo bem. Seguir estes passos pode aumentar a tua segurança e melhorar a gestão do esforço na prova. Mesmo se não bateres os 45 minutos agora, estarás bem mais perto do objetivo. Pronto, isto é interessante, este tipo de respostas, porque nos dá aqui algumas ideias. Agora, como viram, nós próprios também temos que ter alguma sensibilidade, porque o que é que poderia acontecer? Era eu, no início, começar a pensar nos treinos, ou seja, eu guiar-me cegamente por o que ele dizia, fazia estes treinos que ele colocou, aqui os 3 treinos da primeira semana e os 3 treinos da segunda, e depois fazia a prova, já confiante que as coisas iriam correr bem. Agora, se eu não tivesse colocado estas questões que lhes coloquei, e isto eu estou aqui completamente sem rede, ou seja, isto eu estou a colocar as questões de uma forma sem grandes preocupações, o que se vê é que se eu não tivesse colocado estas questões, as coisas ficavam completamente... poderia ir um pouco às cegas para a prova. E, portanto, isto vem mostrar uma coisa que é extremamente importante e que eu já falei em vários vídeos no canal, que é
Nós mesmo, tendo um treinador, imaginemos que este era o treinador, que era um treinador super especialista em que nos dava um conjunto de treinos. Nós também temos que, de certa forma, não é questionar, mas tentar perceber o que é que está por trás daqueles treinos que o treinador nos está a dar, quais é que são os objetivos dos treinos e depois tentarmos perceber se faz sentido, porque muitas vezes o treinador conhece-nos há pouco tempo e acabamos por depois ter alguma dificuldade em uh, ele nos conhecer, saber como é que nós reagimos ao treino. Não nos quer muitas vezes desanimar, porque se ele nos disser que vai ser difícil atingir aquele objetivo, nós vamos dizer que é um treinador que não nos motiva. E então há aqui uma tendência também dele também não perder o cliente. Uh, vais conseguir, para a força, és o maior, vai. E portanto acaba por haver aqui esta necessidade de nós confrontarmos o nosso treinador, assim como confrontei o próprio ChatGPT sobre algumas dúvidas que nós temos e depois chegou-se à conclusão que até eram relativamente pertinentes as questões e ele depois até nos dá aqui um conjunto de testes que nós podemos fazer para sabermos se a prova, se estamos preparados para a prova. Isto é extremamente interessante. Eu recomendo que vocês testem isto, experimentem, façam questões. No próximo vídeo vamos tentar criar uma planilha de início para fazer, sei lá, uma prova como os 10 km, ou uma meia maratona, ou uma maratona, e vamos tentar perceber se nós conseguimos criar uma planilha que seja mais ou menos coerente. Pronto, eu desconfio que nós temos que incorporar na própria questão, nas próprias questões que nós colocamos, muita coisa, portanto, muita coisa sobre nós, que é para ele nos conhecer, o ChatGPT nos conhecer melhor e nos dar um plano de treinos mais adequados para a nossa condição física atual. Mas isso fica para o próximo vídeo. Portanto, este primeiro vídeo foi para nós tentarmos perceber como é que podemos brincar um pouco com o ChatGPT para nos ajudar e nós o ajudarmos a ele, né, a criar aqui um plano de treinos que seja adequado para nós. Vá. Então, o vídeo de hoje fica por aqui. Agora, subscreva o canal, ative as notificações. Já sabem que o ChatGPT ele conhece-vos, eles sabem quem vocês são. Sabe quem é que não está a colocar o like, quem é que não subscreveu e, portanto, se não subscreve o canal e não deixa o vosso joinha, ele vai baixar o vosso pace. Tenham a certeza disso. Vá, então até à próxima e bons treinos.